Boa noite! Vamos ao programa Evocação da Ave Maria. Boa noite! Olá, companheiros aprendizes do Evangelho. Como é bom estarmos estudando uma doutrina que tanto nos consola e nos anima a viver melhor. Esta semana estamos falando sobre o tema solidão, onde muitas pessoas se encontram ou se acham sozinhas. Mas lembre-se, a solidão não é a falta de companhia, é muito mais do que isso. Quando sentimos um vazio, a doutrina espírita aponta que essa sensação é, na verdade, um reflexo do nosso estado interior e não a falta de companhia. Ela costuma ocorrer pelos seguintes motivos: baixa sintonia vibratória, ou seja, a tristeza ou o desespero nos conectam a espíritos que compartilham desses mesmos sentimentos, aumentando a sensação de abandono. Já não havíamos falado aqui que todos nós estamos em sintonia com o mundo espiritual. E dependendo da vibração, dependendo dos pensamentos, dos nossos atos, nós estamos caminhando junto ou separado com esta vibração de tristeza ou de alegria. Quando nos sentimos tristes, esses espíritos que também estão saudosos, estão tristes, se conectam junto conosco para assim potencializar esse sentimento. Por isso que não devemos alimentar aquela coisa da força, daquele sentimento de autopiedade. Puxa, ninguém me liga, eu estou tão sozinho. Não, a gente tem que vibrar com uma música legal, com um filme que nos estimule, que nos dê ânimo para a vida e não ficar naquelas músicas de força, de tristeza, de dor de cotovelo, não é mesmo? A gente tem que trabalhar a sintonia oposta. Entenderam como funciona? Então, a partir de agora, quando você sentir-se triste, não entre numa baixa sintonia vibratória. Combata, coloque uma música alegre, veja um filme de humor que te dê ânimo, que te faça sorrir. E assim você vai combatendo essa tristeza que você não quer que fique no seu coração. E é assim nós vamos trabalhando e vamos tirando esse sentimento que não nos pertence, pois a vida ela é feita para ser vivida com alegria. Pense nas pessoas que não acordaram hoje e que queriam tanto estar vivendo, não é mesmo? E continuemos com o nosso programa. Vamos agora ao nosso momento de reflexão do livro Convites da Vida, de Divaldo Franco, pelo Espírito Joana de Ângeles. Esta leitura já está no final e a nossa próxima leitura será Relicário de Luz, psicografado por Chico Xavier, por autores diversos. Leitura de hoje, número 52, Convite à Saúde. Senhor, se quiseres, poderás curar-me. Jesus, estendendo a mão, o tocou e disse: quero, fica curado. No mesmo instante, desapareceu a lepra. Mateus, capítulo 8, versículo 2 e 3.
melancolia e inquietação em festival de sofrimento, neuroses e psicoses clamando a patética das dores, enfermidades do corpo, da mente, do espírito, em compacta carga sobre os ombros humanos, enfermos e hipocondríacos, em tormento incessante. Não obstante as conquistas da inteligência e os êxitos da cultura nos múltiplos campos do conhecimento, débeis são as colheitas da paz. Triunfos externos convertidos em amargas derrotas íntimas, glórias e aplausos silenciados na amargura das duras soledades, tributos ao gozo em rios de sofrimento, poder, abastança e a miséria espiando em desespero. No entanto, a saúde buscada com avidez e pouco possuída é de fácil aquisição. O mais poderoso contágio que existe ainda é o da saúde. Saúde, todavia, de dentro para fora, que produz equilíbrio e consolida a tranquilidade. Na preocupação de adquirir os valores transitórios, o homem desdenha a edificação interior, desconsiderando a capacidade íntima de produzir para a vida os tesouros incorruptíveis do espírito. Pensamentos salutares, disciplina e comedimento de ações, exercícios oracionais, otimismo e auxílio fraterno desinteressado são poderosos, eficientes meios de ajustar e produzir a saúde nos painéis da mente e do espírito, a se refletirem posteriormente no psiquismo do sentimento e no corpo. Se quiseres, disse o necessitado a Jesus, e querendo o Senhor, atendeu. Se quiseres e envidares esforços, adquirirás a saúde, palmilhando o caminho da fé enobrecida que, em te falando da imortalidade, oferece-te os imprescindíveis recursos para a perene aquisição da vida total. O que nós vemos nessa leitura? Muitos de nós falamos, né? Eu não estou bem. Eu discuti com a pessoa, aí dali para cá eu não tenho dormido bem, o meu estômago não tá ruim, eu sinto que meu coração tá pesado, amargurado. E aí, por que a gente não vai lá e conversa de novo com a pessoa e restitui a nossa paz? Orgulho e vaidade, trazendo mazelas para o nosso corpo físico. Aí ele fala, né, das pessoas que buscam a saúde, mas que não têm tempo para cuidar da saúde. Você já marcou um médico? Não, na minha vida essa semana, reunião atrás de reunião, tá difícil, tá complicado, o meu chefe no meu pé. E se você morresse hoje? O que aconteceria com tudo isso que você está falando que não dá tempo de fazer? Não seria outra pessoa? O seu chefe não empregaria outra pessoa? E outra pessoa não estaria fazendo o seu serviço? Então, devemos trabalhar o nosso equilíbrio. Trabalhando o nosso equilíbrio, nós com certeza teremos mais saúde. O tempo certo de fazer os nossos check-ups, a saúde buscada com lucidez, com razão, com compreensão de que nós não somos uma máquina, nós somos seres humanos e precisamos do nosso momento de lazer, precisamos do nosso momento de meditação, do nosso momento de oração, que é o que nós estamos fazendo aqui agora. E através dessa paz, desse equilíbrio, nós vamos trabalhando todo o nosso corpo e assim tendo saúde. Então vamos pensar nisso para começar a trabalhar desde agora
e agradecer e cuidar desse templo que é o nosso corpo? E continuemos com o nosso programa. Queridos ouvintes, chegou o nosso momento de colaboração. Antes de pedir, agradeça. Agradeço com certeza, com muito carinho, o empenho de todos vocês nos ajudando com o 13º de nossos colaboradores. Eu já falei aqui que não importa que seja 2, 5, 10, 50, o importante é a boa vontade de ajudar. E isso, com certeza, todos nós temos. Mais uma vez, gratidão. Juntos somos mais fortes. Obrigada também pela ajuda à nossa técnica Daniele, pois o carinho de vocês com ela, nas redes sociais, ela conseguiu arrecadar já um dinheirinho e já iniciou a reconstrução de parte da sua casa atingida. Gratidão, vocês são maravilhosos. Agradeço o envio dos itens para o nosso bazar, lembrando que aceitamos roupa de cama, mesa, banho, decoração, sapato, móveis, brinquedo. Tudo é válido e tudo nos ajuda e contribui para que com esse dinheiro nós façamos pequenas melhorias na casa. Muito obrigada. E também com a sua ajuda em breve eu tenho certeza que conseguiremos as 15 cadeiras que ainda faltam para um conforto de algumas de nossas vovós. Mas logo, logo nós vamos conseguir isso, eu tenho certeza. Estamos precisando agora de cadeiras reclináveis. Para maior conforto para nós, idosas, contamos com sua colaboração. Na próxima quarta-feira, dia 22 de julho, faremos de novo a nossa palestra quinzenal aqui em nosso auditório, de 4h30 às 5h30, com o nosso palestrante do Jeide, Américo. O tema é a lei de causa e efeito, o karma e a justiça divina. Lembrando que quem puder colaborar com 1 quilo de alimento será muito bem-vindo. Conto com você e na sua presença aqui na nossa palestra. Ah, tá chegando, hein? Tá chegando o quê? Tá chegando o quê? Agosto, o mês do papai. E teremos de novo o nosso almoço na casa. Vamos fazer uma coisa diferente agora. Vamos fazer um rodízio de massa. Eu adoro um macarrão. E você, gosta também? Eu adoro. Então vamos fazer assim um macarrão, onde você vai trazer a sua família, você vai vir aqui se divertir com a nossa música, o bingo, e olhar de novo os nossos amigos, um reencontro, não é mesmo? Então, neste almoço, faremos esse rodízio de massa com molho, 3 tipos de molho. Molho à bolonhesa, molho à parisiense e molho ao sugo com manjericão. Já tá dando água na boca, que delícia! Vamos adorar ter você aqui. Lembre-se, 16 de agosto, 3º domingo. Eu já estou falando desde agora para você colocar na sua agenda, tá bom? Bem, agora também vamos falar das nossas atividades aqui da casa, que não param. Quarta-feira, estudo do Evangelho e do Espiritismo, de 3 às 4. Quinta-feira,
o reiki, aplicação do reiki, de 2h30 às 4h30. Quinta-feira também, reunião de luto com a nossa querida psicóloga Seira, de 1h45 às 3h. Não é muita novidade? Tudinho feito com amor para você. Então, vamos agora ao nosso momento festivo. Os aniversariantes da semana de 13 de julho a 19 de julho, que é Antônio dos Santos Vilela, parabéns. Maria Aparecida Batista Dias, Osmar Bastos, Lídia Augusto da Silva, parabéns. Sofia Dumont Miranda Moreira, parabéns a todos vocês que fazem aniversário neste mês de julho. Que Deus ilumine, proteja, traga muita força, muita fé e que nós possamos estar sempre envolvidos de pessoas do bem, graças a Deus. Agora que falamos sobre os alimentos que fazem bem ao coração, vamos falar sobre os alimentos do corpo, aqueles que tanto ajudam a nossa casa e que também muitas das vezes ajudam as pessoas que chegam na nossa assistência e que também possamos doar cestas básicas para elas. Então, vamos ver aqui. Temos arroz, açúcar, café, feijão, macarrão, produtos para o mingau. Olha, elas amam o mingauzinho. Farinha láctea, maizena, mucilon, a aveia, tudo isso é muito importante. Não podemos esquecer o óleo, o biscoito de água e sal, e o biscoito doce, tipo maizena, e os sucos diversos que elas amam no lanche. Para a nossa casa ficar bem limpinha e cheirosa, se você também puder nos enviar cloro, sabão em pó. Gente, a gente gasta muito sabão em pó. Imagina, né? 30 senhorinhas, a gente trocando todos os dias lençol, roupa. Imaginem. Detergente de pia, desinfetante, papel higiênico e sacos de lixos de 200 litros ou 100 litros. Se você não puder trazer esses itens a casa, mas gostaria de ajudar com a sua contribuição em nossas agências do Banco do Brasil ou Santander, fique à vontade. Anote, por favor, a nossa agência do Banco do Brasil. Agência 0001, dígito 9. Conta corrente 240052, dígito 9. Se preferir passar um Pix, muito obrigada. É o CNPJ 34 022 756 000153. Anotaram? Gostariam do Banco Santander? Nós também temos o Pix do Santander. 21, é o celular, tá, gente? 21 9983 69710. Prefere a agência e a conta corrente? Então vamos lá, anote por favor. A agência do Santander 4271, conta corrente 13004 1940. Se você quiser vir na nossa assistência e conhecer o nosso trabalho, dar um abraço, um beijinho na nossa vovó, fique à vontade, elas vão amar. Elas adoram um cafuné, um abraço, um sorriso. É um momento de alegria e descontração. Você também pode trazer um gostoso lanche, um momento musical, fazer uma roda de leitura, uma atividade. Também elas vão gostar. O nosso horário de visita e para esses momentos que você possa trazer para a nossa vovó será de 3 às 5. Você pode agendar conosco esse momento festivo. Se quiser, anote por favor. O contato aqui da ACEPT, Assistência Cristã Espírita Paulo de Tarso.
21 2462 5176. Ficamos na Ilha do Governador, na Praia da Rosa, 1237, Tauá, em frente à Clínica da Família e bem pertinho aqui da Rádio Rio de Janeiro. Ah, você mora longe e a cidade fica mais perto para você? Ok, sem problema. Anote o nosso endereço no centro da cidade. Avenida 13 de Maio, número 13, sala 619, com a Simone da 13 de Maio. Contato desta sala: 31 90 38 73. Por esse número você pode pedir para escreverem o nome para a prece, sempre lembrando que no e-mail e no pedido de telefone coloquem enfermos, que é para irradiação de saúde. Aí coloca lá direitinho. Desencarnados são aqueles nossos entes queridos que já estão na pátria espiritual. Aí coloca direitinho. Se você não colocar o enfermo ou desencarnado, nós não vamos poder nem ler aqui no programa, porque não sabemos, né, qual é a condição que o nosso irmão está. Então, lá na 13 de maio, a Simone pode lhe atender às segundas, de segunda a sexta-feira, de 9 a meio-dia. Agradecemos a sua ajuda e que Deus lhe dê em dobro, ok? Nosso e-mail. Ah, Marina, eu prefiro escrever um e-mail. Lembre-se, anote direitinho tudo em letras minúsculas. Nome para prece @gmail.com. Gostaria de ouvir uma reprise do nosso programa? Acesse o nosso canal no YouTube. Gente, por favor, vai lá, dê um like no nosso canal. Isso ajuda a mais pessoas estarem em contato nessa corrente do bem. Vocês vão pedir para os seus amigos darem um like? Eu agradeço, hein? Conto com vocês. Anote o endereço: @ACE Paulo de Tarso. Gostaria de seguir a gente no Instagram? Então vá lá. Não fique assim, não perca tempo. No nosso Instagram, a assistência _espírita _Paulo. E continuemos com o nosso programa. A Fundação Cristã Espírita Cultural Paulo de Tarso opera a Rádio Rio de Janeiro. E se você pode ajudar, entre em contato. Telefone 21 3386 1422. 21 3386 1422. Ou acesse o site radioriodejaneiro.digital. Você acessa a área do Clube da Fraternidade, pode fazer a sua inscrição. Ou você pode baixar o aplicativo lançado pela rádio, que é Rádio Rio de Janeiro Oficial. A rádio que toda a família pode ouvir, precisa da nossa ajuda. Muito obrigado. Culto cristão no lar. Presença de Jesus em todos os lares e em todos os corações. Estudando a religião cristã espírita. Através do Evangelho segundo o Espiritismo, editado pela Federação Espírita Brasileira.
faz parte da codificação espírita. Esta obra é um verdadeiro presente de Deus para desenvolvermos a nossa jornada evolutiva. Através dela, conhecemos mais de perto Jesus. Neste momento, vamos preparar nossa garrafinha de água, nosso copo de água, para ser fluidificado, colocando nela todo o bálsamo necessário para as nossas mazelas físicas e espirituais. Vamos falar com Deus. Senhor, Pai de bondade e misericórdia, somos teus filhos angustiados e aflitos, viajantes deste mundo em trânsito para a vida futura que se aproxima, sofredores dos erros e das faltas cometidas contra a tua lei ao longo da caminhada. Aqui estamos, ó Pai, a pedir o teu amparo e as tuas bênçãos, para que sejamos aliviados dos males que nos afligem. Ajuda-nos também, Senhor, para que nos livremos do turbilhão das paixões egoísticas que tanto mazelam este mundo. Faz que participemos do rebanho que tanto trabalha para a implantação do teu reino de amor. Pai, apieda-te dos enfermos, dos angustiados, dos que afundaram nas águas lodosas da miséria, porque foram vitimados por flagelos públicos. E sobre esta água derrama os fluidos necessários ao nosso refazimento físico e espiritual. O que te pedimos, ó Pai, fazemos em nome do teu amantíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Que assim seja. Meus queridos irmãos, como é bom sentir a presença, esse abraço de Deus. E ainda envolvidos nesse calor, nessa ternura, nesse consolo, nessa aceitação, vamos abrir então agora
nossa mente e o nosso coração para o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Na voz do nosso querido amigo Antônio de Pádua. Boa noite, minhas amigas, meus amigos. Vamos dar sequência ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos em seu capítulo 11. Amar o próximo como a si mesmo. E vamos encerrá-lo em seu item 15. É uma comunicação de Lamennais, em Paris, 1862, que tem por título Deve-se expor a vida por um malfeitor? Interessante também essa questão, né? Diz ele, acha-se em perigo de morte um homem. Para o salvar, tem o outro que expor a sua vida. Sabe-se, porém, que aquele é um malfeitor e que, se escapar, poderá cometer novos crimes. Deve, não obstante, o segundo homem arriscar-se para salvá-lo? Nos responde aqui o nosso irmão. Questão muito grave é esta e que, naturalmente, se pode apresentar ao Espírito. Responderei na conformidade do meu adiantamento moral, pois o de que se trata é de saber se deve expor a vida mesmo por um malfeitor. Interessante essa posição que o Lamennais se coloca, que diz, vai responder essa questão, que é uma questão difícil, uma situação difícil de ser resolvida, ele diz, responderei na conformidade do meu adiantamento moral. Então ele admite que se ele amanhã ou depois tiver um adiantamento moral melhor, ele pode responder de forma diferente. É o nosso caso. Nós, quando formos responder isso, vamos responder de acordo com o nosso adiantamento moral. E que no futuro, com certeza, estará melhor e nós responderemos de outra forma. Mas, por hora, vamos responder dentro da nossa santa ignorância. O devotamento é cego. Socorre-se um inimigo, deve-se, portanto, socorrer o inimigo da sociedade. Ao malfeitor, em suma, julgais que será somente a morte que, em tal caso, se corre a arrancar do desgraçado? É talvez a toda a sua vida passada. Imaginai com efeito que nos rápidos instantes que ele arrebata os derradeiros alentos da vida, o homem perdido volve ao seu passado, ou que antes este se ergue diante dele. A morte, quiçá, lhe chegará cedo demais. A reencarnação poderá vir a ser-lhe terrível. Lançai-vos então, ó homens, lançai-vos todos vós, a quem a ciência espírita esclareceu, lançai-vos e arrancai a sua condenação, e talvez esse homem, que teria morrido a blasfemar, se atirará nos vossos braços. Todavia, não tendes que indagar se o fará ou não. Socorrei-o, portanto, salvando-o, obedeceis a essa voz do coração que vos diz. Se pode salvá-lo, salva-o. Como diz o Lamennais aqui, essa é uma questão difícil de ser decidida. Se um criminoso, um bandido está à morte e nós temos possibilidade de salvá-lo, nosso primeiro instinto é deixar morrer, porque é menos um para atrapalhar a sociedade. Mas nós temos que ver o seguinte, se nós temos a possibilidade de salvar e não salvamos, nós estamos comprando um problema para nós. Porque nós estamos relegando a uma condenação fatal um ser humano, independentemente de quem ele é, do que ele faça. Senão nós estaríamos assinando aqui a proposta da pena de morte. E nós é que somos o juiz e somos o carrasco. Porque ele está ali, vai morrer, é um bandido. Não, eu decidi que por ser bandido, a morte é a pena justa para ele. Isso, gente, isso não pode ser assim. Como ele está dizendo aqui, houve aquela voz da consciência. Se pode salvá-lo, salva-o. O que vem depois não é mais conosco. E até porque, como ele diz aqui, nesse último suspiro, se ele vai ser salvo, ele pode repensar toda a sua existência. Sendo salvo por nós, pode até se tornar, sei lá, um amigo. Ninguém sabe. Então nós temos que cumprir a lei de Deus.
amar até o inimigo. E não há amor maior do que salvar a vida de alguém. Como diz Jesus, não há amor maior do que dar a vida pelos seus amigos. Mas ele, como disse que temos amar os inimigos, acrescentamos, não há amor maior que dar a vida pelos seus amigos e pelos seus inimigos também. Palavras do próprio Cristo. Ficamos agora por aqui. Uma boa noite a todos e muita paz. Vamos agora à leitura do livro Temas da Vida, de Francisco Cândido Xavier, por Espíritos Diversos. A nossa nova leitura, que se inicia amanhã, será Respostas da Vida, pelo Espírito André Luiz, por Chico Xavier. Leitura de hoje, número 20, Oração. Pai de infinita bondade, sustenta-nos o coração no caminho que nos assinalaste. Infunde-nos o desejo de ajudar aqueles que nos cercam, dando-lhes das migalhas que possuímos, para que a felicidade se multiplique entre nós. Dá-nos a força de lutar pela nossa própria regeneração nos círculos de trabalho em que fomos situados, por teus sábios desígnios. Auxilia-nos a conter as nossas próprias fraquezas, para que não venhamos a cair nas trevas, vitimados pela violência. Pai, não deixeis que a alegria nos enfraqueça e nem permitas que a dor nos sufoque. Ensina-nos a reconhecer tua bondade em todos os acontecimentos e em todas as coisas. Nos dias de aflição, faze-nos contemplar tua luz através de nossas lágrimas e nas horas de reconforto. Auxilia-nos a estender tuas bênçãos com os nossos semelhantes. Dá-nos conformação no sofrimento, paciência no trabalho e socorro nas tarefas difíceis. Concede-nos, sobretudo, a graça de compreender a tua vontade, seja como for, onde estivermos, a fim de que saibamos servir em teu nome e para que sejamos filhos dignos de teu infinito amor. Que assim seja. Pelo Espírito H. Incluímos no momento angelical de hoje os nomes das seguintes pessoas, pelas quais suplicamos ao Criador dos seres e das coisas. Enfermos: Doroteia da Cruz Pinheiro, Rafael de Souza Coelho, Davi Faria Lontra, Itamar Gomes de França, Rosângela Pimenta, Lília Maria Costa Silva, Rafael Silva Lopes, Maria Auxiliadora Silva Costa, Ana Helena Silva Lopes, Fernanda Rocha, Vinícius Longo, Valério Longo, Sônia Maria Serri Longo, Cristiane Almeida de Oliveira, Nelson Menezes, Altair Aires Torres e demais enfermos nos hospitais, nas casas de saúde e nos lares. E você, meu irmão, que está enfermo do corpo ou enfermo da alma, mantenha a sua fé, a sua esperança.
Jesus é o amigo incondicional de todas as criaturas. Desencarnados. Nestor Odilon Gomes, Isaura Mendes Gomes, Iara Gomes de Gouveia, Leda Brasil, Maria Georgina Brasil, Maria Pereira da Silva, Geraldo Roberto, Roberto Basílio, Osimar Carlos Antunes, Maria Madalena Costa, Maria do Amparo Costa Silva, Maria Regina Silva Costa, Márcia Costa Silva, Paulo Rogério Miranda Lopes. A esses queridos irmãos e aos que estão na pátria espiritual, a nossa prece e nossa vibração e muita paz. Meu companheiro de todas as tardes, aqueles que fogem do convívio social e abominam o mundo a pretexto de conquistarem a santidade, certamente não ponderaram o exemplo do próprio Cristo, em nome de quem endossam a vaidade e o orgulho, o egoísmo e a deserção. Descendo gloriosamente do céu à terra, não recusa o Senhor o contato da estrebaria que lhe serve de berço. Na infância, em Nazaré, não despreza a oficina singela em que se prepara à frente da luta. Sua primeira manifestação messiânica surge comovedora numa festa de casamento, quando consagra em Caná a pureza serena da alegria familiar. Para companheiros de apostolado, não hesita aceitar homens rudes do campo e da pesca, sem qualquer preconceito religioso, humanamente considerado. Desejando exalçar a missão da mulher, não vacila em estender mãos amigas à Madalena, reconhecidamente dominada por 7 gênios sombrios. Intentando esclarecer quanto à correta administração da fortuna terrestre, não se furta à companhia de Zaqueu, homem considerado à margem da fé. Por ser puro, não se subtrai à presença dos cegos e dos leprosos, dos paralíticos e dos alienados mentais, cujas chagas e dores toca e alivia. Porque Judas fosse inclinado a conchavos políticos, não o expulsa da assembleia dos discípulos mais queridos e suporta com paciência a ilusão de que é vítima o apóstolo desditoso. E, por último, como se quisesse ensinar-nos que a virtude do bem é sanar o mal e que a glória da luz é extinguir as trevas, aceita a morte física da ignomínia entre 2 ladrões. Meu companheiro de todas as tardes, com a desculpa de comunhão com o Senhor, não te ausentes do mundo, abençoado por sua presença divina, porque a terra multimilenária é a nossa sublime escola, santuário de trabalho e fonte viva de amor, a fornecer-nos teto e consolo, esperança e alimento, flor e perfume, experiência e lição, habilitando-nos generosa para a ascensão divina ao seio augusto de Deus, nosso Supremo Senhor e Pai Celestial.
Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai forças àqueles que passam pela provação. Dai luz àqueles que procuram a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma centelha do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperaremos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força, ajudai o nosso progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, a humildade, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, Senhor, que fará das nossas almas o espelho onde se há de refletir a vossa divina imagem. Que assim seja.